5 anos depois de ser lançada, será que ainda vale a pena comprar uma ZV-10 em 2026? Essa câmera, como eu disse, foi lançada em 2021, a ZV-10, e foi uma câmera aí queridinha no mercado, né? E até os dias de hoje, por conta do custo-benefício que ela entregava e também pelo erro, digamos assim, que a Sony fez. Ela criou uma câmera para vlog, mas uma câmera que entregava uma qualidade muito boa, né, para a maioria das gravações cotidianas ou até para trabalhos profissionais. E será que 5 anos depois, em 2026, ainda vale a pena comprar a ZV-10? Falando os pontos fortes aqui da ZV-10 ainda hoje, ela é uma câmera que grava em 4K, 24 FPS, grava em 30, não grava em 60 FPS, que é um ponto negativo, porém na proposta dela, que era para vlog, não fazia nem sentido gravar em 60, até porque iria nivelar ela com as câmeras superiores da linha da Sony, né? Outro ponto também bem importante é que é uma câmera que, mesmo com sensor cropado, consegue uma faixa de ISO bem legal, e você consegue usar ISOs aí até altos sem ter tanto grão na imagem, e é bem versátil de se usar. Eu gosto muito. Eu particularmente, como vocês já sabem, eu tenho 3 ZV-10, já estou aí usando há mais de 3 anos, né? Não as 3 juntas que eu fui comprando ao longo do tempo, mas já estou usando a ZV-10 há mais de 3 anos e eu posso falar com propriedade que essa câmera entrega uma qualidade incrível. Todos esses vídeos do canal que você está vendo são gravados com o ZV-10. Essa que está me gravando está com a Viltrox de 13mm, né, 1.4. Então é uma câmera que entrega uma qualidade muito boa para o que ela oferecia na época, que foi 2021, o lançamento dela. Hoje nós temos câmeras compatíveis com alguns specs melhor, mas dentro dessa faixa de preço, ainda hoje eu acho que vale a pena a ZV-10, mas dependendo da proposta que você quer ela, eu vou falar agora. Bom, vamos lá. Ponto negativo nessa câmera, entenda que isso é um ponto negativo, mas a proposta dela foi feita para isso, tá? Como eu disse, ela não grava em 4K 60. Então, se você precisa de fazer eventos, que precisa de slow, e você grava em 4K, essa câmera não vai ser muito funcional para você, porque ela só vai fazer 60 ou 120 em 1080. E particularmente, eu não gosto do Full HD da Sony, dessa ZV-10, eu não gosto do Full HD dela. Eu tive a SL3 e eu me lembro que até no comparativo que eu fiz das duas, tem aqui no canal, eu achei o 1080 da SL3, que era uma câmera inferior em muitos recursos, melhor do que o da ZV-10. O da ZV-10 eu não achei o 1080 tão bom, tá? Mesmo com boa iluminação, como a gente grava aqui em estúdio, eu não achei um 1080 tão legal. Então tem essa limitação de 60. Se você precisa fazer eventos com muitos movimentos e fazer slow, casamento, umas cenas mais dramáticas, a ZV-10 não vai servir porque você só vai conseguir gravar em 1080, isso é um ponto bem negativo. Se você não utiliza gimbal também, é um ponto negativo porque ela não tem um sensor estabilizado. E lembre-se, não é um defeito da câmera, a proposta dela era essa porque era uma câmera de entrada, uma câmera para vlog, então você não tem um sensor estabilizado para usar a câmera na mão, você vai precisar do gimbal. Ela tem estabilização interna dela mesmo, que é a estabilização digital, só que aquela que ela pega o 4K, faz um crop para conseguir estabilizar essa imagem. E aí você perde o que seria o 4K puro, né? Na verdade, dizem, eu nunca fui saber a fundo, que ela grava em 6K, se não me engano, e faz um downscale aí para 4K. Não sei se é verdade, mas o 4K dela nativo é muito bom, é esse que você está assistindo agora, né? Mas infelizmente tem esse detalhe de que você precisa estabilizar ela com gimbal ou ter muita firmeza na mão e usar uma lente estabilizada, mas a estabilização dela mesmo assim digital eu não recomendo porque acaba perdendo qualidade. Um ponto bem positivo da ZV-10 ainda hoje é que é uma câmera muito pequena e muito leve, então como ela foi feita para vlog, é uma câmera que você consegue colocar aqui na mão, vlogar tranquilo, gravar algumas coisas com a mão de forma bem simples porque ela é leve, não pesa. Só que aí, por ser tão compacta, ela tem 2 probleminhas. O primeiro é o grip dela, que ela não tem nada. Aqui no caso todas a gente colocou esse cage aqui da Small Rig para você ter esse grip aqui, porque ela não tem, ela é bem fininha. E o outro ponto negativo da ZV-10 é a sua bateria, que é a NP-FW50. Essa mesmo, NP-FW50. Essa bateria dura muito pouco, ela é pequenininha, acaba muito rápido. Em 4K, quando ela era nova, eu conseguia gravar ali perto de 1 hora, coisa de 50 minutos, a quase 1 hora eu conseguia gravar. Fora isso eu não conseguia. Então tinha que ter ali um power bank, ou ficar conectado aqui com um dummy battery, né, que é aquelas baterias fake. Eu acabei colocando a bateria de forma errada aqui, ó.
Então, a bateria dela é um ponto bem negativo porque não segura muito tempo de carga. Se você precisa trabalhar o dia todo em externa ali com a câmera gravando em 4K, você vai precisar de várias baterias ou estar com um cabo plugado aqui num power bank, né? Isso é bem ruim comparado com outras câmeras como a própria ZV-10 II, que eu vou trazer aqui o comparativo das duas, onde ela já é a NP-FZ 1000, se eu não me engano, o FZ100, que é aquela da linha padrão da 6700, né, 6600. É uma bateria mais robusta, maior e que tem maior capacidade, então você consegue gravar por muito mais tempo. Então vamos lá, será que vale a pena ainda a ZV-10 em 2026? Vale, mas depende do público e depende do que você vai fazer. Por exemplo, se você grava, como eu disse, casamentos, eventos, você é ali da guerrilha, que precisa estar gravando sempre em 4K 60, não vai ser a câmera ideal para você, eu não recomendo. Já tem câmeras superiores com a faixa de preço um pouquinho acima dessa, que vale a pena você já fazer um upgrade antes de pegar a ZV-10. Se é a sua primeira câmera, você vai gravar apenas vídeos para o YouTube, conteúdos mais parados, conteúdos como podcasts, como aqui a gente no estúdio a gente usa elas praticamente para gravar em podcast, gravar podcast e conteúdos para rede social, ela grava em 4K 24, isso aí te supre perfeitamente. Eu gosto muito da textura do 4K da ZV-10, mas se você precisa do 4K 60 não é a câmera para você. Se você for no Paraguai, por exemplo, e comprar, eu não recomendo comprar ela, a não ser que a grana esteja muito apertada, porque com o valor da ZV-10 I aqui no Brasil, você compra a ZV-10 II no Paraguai. Então, se você tiver como comprar com alguém lá ou trazer, fica bem mais em conta também, tá bom? Mas é uma câmera que ainda hoje eu recomendo sim. Para pequenos criadores, quem quer fazer vlog, quem quer fazer vídeos mais estáticos, mais parados, que não precisa de tanta demanda. Outro ponto positivo que eu não falei é que as pessoas falavam que ela esquentava muito em 4K. Gente, eu uso no estúdio aqui 3 dessas, gravando às vezes 4 horas de podcast, de conteúdo aqui, e ela não esquenta. Apesar de ser um ambiente climatizado, a gente que está aqui em Fortaleza, no Ceará, é bem quente e ela não esquenta. E em externa também já gravei e eu nunca tive problema de superaquecimento aqui na ZV-10. Então é um ponto bem legal dela, que eu nunca vi ela esquentando, pelo menos nos meus testes e aqui comigo, as 3 que eu tenho. E basicamente é isso, vídeo rápido para falar. Eu recomendo sim, ainda vale, com essas questões que eu falei. Se você tem uma ZV-10 ou pensa em comprar, fala aqui o que você achou. Acha que serve para você ou não? Até o próximo vídeo.